O tema de hoje é exercício físico e gestação, né? Um tema bastante importante, uma das bases aí, né, de uma vida mais saudável, com mais qualidade de vida, e na gestação não poderia ser diferente, né? Exercício físico tem benefício para o nosso corpo em todas as fases da nossa vida. E quanto antes a gente começa, né, muito antes a gente vai ter os benefícios e mais qualidade de vida a gente vai ter ao envelhecer. Então o objetivo é ter saúde e não tratar doença, né? E na gestação não poderia ser diferente, até porque na gestação não somos só a gente, né? A gente carrega outra pessoinha aí dentro e essa pessoinha também vai ter os benefícios dessa atividade física, desse nosso cuidado no geral com o nosso corpo, né? Cuja uma das bases é a atividade física, né? Atividade física, alimentação é a outra base principal, né? Autocuidado no geral, que autocuidado nada mais é o cuidado que a gente tem com o nosso corpo, né? Com o nosso organismo. Então vamos começar. Em relação ao exercício físico na gestação, isso é uma preocupação muito frequente e é um motivo de dúvida muito frequente de vocês, né? Por quê? Porque a gente sabe que a gestação é um período específico, né? E que existem inúmeros programas, existem inúmeras atividades físicas, cada pessoa às vezes já pratica uma atividade física e aí não sabe se continua, se para, enfim, né? Então é uma procura frequente essa questão do exercício físico. Muita gente me pergunta se pode continuar, se para, e às vezes o obstetra contraindica e aí quer saber por que foi contraindicado, enfim, né? Então são muitas variáveis aí no meio do exercício físico, né? Isso gera muita dúvida, porque quando a gente engravida, principalmente para quem é mãe de primeira viagem, não sabe nem por onde começar, de tanta dúvida que tem, né? De tantas questões que aparecem aí, o exercício físico é uma delas, né? E aí a gente tem sempre que pesar, para tudo, na gestação a gente sempre tem que pesar risco e benefício de tudo, tá? Na gravidez a gente sabe que existem inúmeras alterações fisiológicas, né? Para as meninas aí do Mãe Sem Dúvida, existe um módulo inteiro da gestação que fala de todas essas mudanças que acontecem no nosso corpo durante a gravidez. E aí, para quem já assistiu às aulas do curso, para quem está assistindo, vai entender que as alterações elas passam por todos os nossos órgãos, né? A gente tem muitas alterações e como a gente tem todas essas alterações elas vão contraindicar alguns tipos de exercícios, elas vão requerer alguns cuidados a mais, né? É muito importante que se tenha todo cuidado, né? Para que a gente não ultrapasse o limite, né? O limite entre benefício e risco, tá? Porque tudo traz benefício, contanto que seja feito da maneira correta, tá? E aí é isso que a gente tem que se preocupar. Em relação à atividade física também, é fazer a atividade física com todos os cuidados que isso requer, com liberação médica, de preferência com uma avaliação de um profissional, tá? E aí também levando em consideração uma atividade que a pessoa goste, né? Que a gente goste, porque também não adianta. Não, porque yoga é bom para gestação. Tá, mas você gosta de yoga, né? Você gosta de pilates? Então, assim, tem que agregar o benefício com o cuidado, com uma coisa que a mulher goste de fazer, tá certo? E tem algumas contraindicações também, né? Vão ter algumas situações em que isso vai ser contraindicado. E aí eu queria falar só sobre um pouquinho dessas alterações, né? Eu já falo de todas elas no curso, tá? O curso é bem completo em relação a isso, para que vocês entendam tudo o que acontece no corpo durante esses 9 meses, né? Inclusive, para quem estava esperando, algumas pessoas, no último lançamento, na última turma que eu lancei, algumas pessoas perderam a inscrição, e aí depois eu recebi uns directs, né? Depois que o curso tinha encerrado, de umas pessoas que não conseguiram fazer a inscrição, tá? E aí realmente, sim, depois que fecha a inscrição, fecha, tá? Não tem como reabrir. Mas aí para essas pessoas que estão em fila de espera, eu tô vendo se tem como lá para julho, né, ver se tem como abrir uma nova turma. Então quem tiver interesse também já pode
dá uma olhadinha na página do curso, já pode deixar ou deixar para mim por direct, tá? Que a gente tá pensando aí nessa nova turma, tá? E aí, falando um pouquinho das alterações fisiológicas da gestação, a gente tem muita alteração, tanto alterações da anatomia do nosso corpo, né? Porque o útero, à medida que ele vai crescendo, ele vai empurrando todos os nossos órgãos do abdômen e do tórax, então meio que todos os órgãos ali têm uma mudança anatômica, tem uma mudança seja de posição, seja de estrutura do próprio órgão, né? E o pulmão é um desses órgãos. Eu já falei isso na live sobre Covid, em alguma live sobre Covid, sobre vacinação. A gestante é um negócio que já é todo alterado. E o nosso pulmão, durante a gestação, ele sofre muitas modificações, né? Ele sofre modificações na parte funcional, no volume. Se a gente respirava X sem estar grávida, a gente vai respirar X menos alguma coisa durante a gestação, porque o nosso pulmão ele fica meio que, ele tem que meio que se achatar, né? O nosso tórax ele tem que se alargar um pouco. Por quê? Porque a pressão que vem de baixo é muito grande, né? Por conta do aumento do útero, que vai empurrando os outros órgãos que chegam aqui a empurrar os órgãos do tórax. E aí o pulmão é um desses órgãos. E a gente fica já na gestação com a capacidade respiratória um pouco reduzida, né? Nosso volume corrente já diminui um pouco para respirar. Então, essas alterações todas, elas vão ser importantes durante a prática do exercício físico. A gente tem que levar isso em consideração, tá? E aí o que é que acontece? Além dessas alterações respiratórias, a gente tem alterações intestinais, gastrointestinais, né? A gente tem uma diminuição aí do movimento intestinal, a gente tem uma dilatação das alças intestinais, a gente tem uma diminuição do tempo de digestão, enfim, são muitas modificações. A gente tem modificação urinária, né? E a gente tem a questão da sobrecarga no assoalho pélvico. O que é o assoalho pélvico? Isso aqui é como se fosse a bacia, tá? É a parte óssea, mas a gente aqui embaixo, nessa parte aqui, é o que a gente chama de assoalho pélvico. Então, todos esses músculos que estão aqui, ó, são os músculos que dão sustentação a todo esse peso. Tanto o peso da parte abdominal, né, que é a parte do útero, do intestino, da gestação toda, como do resto do nosso corpo. Então, veja, essa musculatura aqui, ela é muito exigida durante a gestação, né? E aí, é essa musculatura que traz todos aqueles desconfortos, aquelas pontadas, né? Aquelas dores lá embaixo, tá? E aí, o que é que acontece? Existem muitas alterações urinárias na musculatura do assoalho pélvico, tá? Que é ali por debaixo, pelo períneo, pela parte vaginal, pela musculatura anal. Aquilo tudo ali que envolve a gente chama de assoalho pélvico, tá? E aí, o que é que acontece? A gente tem alterações circulatórias, né? A gente tem que dar conta da circulação da placenta, da circulação do bebê, a gente tem que oxigenar bem, né? Mesmo com a capacidade pulmonar reduzida. Então isso também tem que ser levado em consideração na hora de fazer exercício físico. A gente tem alterações importantíssimas nas nossas articulações, né? Músculo-esqueléticas. A gente tem um hormônio na gestação muito presente chamado relaxina, que ele meio que afrouxa as nossas articulações, então as nossas articulações elas ficam mais amolecidas e com isso, né, elas ficam mais instáveis. Então há maior chance de risco de trauma, de torção, né? A gente sabe que o nosso equilíbrio muda, que o nosso centro de gravidade muda, então tudo isso a gente precisa considerar na hora de falar de exercício físico. Além da questão do metabolismo, que já muda muito, né? A gente sabe que no primeiro trimestre, o nosso metabolismo ele está trabalhando muito acima do metabolismo basal da gente quando a gente não está gestante. Então, uma gestante de primeiro trimestre em repouso é como se ela já estivesse fazendo um exercício de alta intensidade, só de estar paradinha ali, tá? Por isso que a gente sente tanto cansaço no começo da gestação, tanto sono, porque o nosso corpo está trabalhando ali a todo vapor para dar conta daquela formação inicial do bebê, tá? Então, no primeiro trimestre, principalmente, esse exercício físico tem que ser um exercício de baixa a média intensidade. Por quê? Porque existem todos os desconfortos, né, da gestação,
existem mulheres que estão enjoando muito, então nem todo mundo consegue fazer esse exercício nos primeiros 3 meses ali, tá? E aí, só terminando essa questão do metabolismo, a gente tem um maior risco de fazer uma condição que a gente chama de acidose, a gente tem uma maior probabilidade de fazer uma hipoglicemia, né? Porque às vezes está enjoando, não se alimenta bem, e aí a depender da intensidade do exercício que a gente vai fazer, esse exercício também, né? Esse gasto de energia do exercício pode causar alguma hipoglicemia, né? Então tem que se alimentar muito bem, é uma outra coisa que a gente tem que garantir, e garantir que, bom dia Thaisinha, e garantir que a gente precisa também manter uma boa oxigenação, né? A gente tem que respirar, não pode ser um exercício de alta intensidade que consuma muito oxigênio. Por quê? Porque a gente precisa ter oxigênio suficiente na nossa corrente sanguínea para a gente e para dar para o bebê, né? O bebê também precisa receber oxigênio. Então, por isso, esse exercício ele não pode ser um exercício intenso, ele não pode ser um exercício desgastante, tá? E aí eu queria falar um pouquinho sobre as vantagens desse exercício, né? Sobre os benefícios do exercício, sobre essa gestação, né? O que é que acontece? O que é que a teoria diz, né? Sobre as vantagens do exercício físico para a gestante, né? E para o bebê também, né? Por consequência. Redução da duração do trabalho de parto, maior facilidade para o parto natural, vaginal, né? Espontâneo, vamos dizer assim. Controle do ganho de peso, né? Que a gente sabe que é muito importante, e a gente sabe que a gente não vai fazer dieta e nem que esse exercício físico vá ser feito com o objetivo de perder peso, tá? Não confundam controle de peso com perder peso, tá? Mas evitar que esse peso se exacerbe muito, que esse ganho de peso seja um ganho de peso descontrolado, tá? É nesse sentido que a gente fala em controle de ganho de peso e não de perder peso, tá? Se você já começou a gestação com sobrepeso ou com obesidade, não tem como sair dessa condição durante a gestação, e sim ganhar o necessário para que o bebê e a gestação aconteça, tá? E não que esse peso aumente muito mais, tá certo? Mas perder peso não vai, não adianta, tá? Uma recuperação mais rápida do parto, né? A gente sabe que uma musculatura, principalmente quando você tem um trabalho adequado dessa musculatura do assoalho pélvico, a gente sabe que isso influencia bastante na recuperação desse períneo, na recuperação do corpo como um todo, independente da via de parto, tá? A gente tem uma melhora da circulação, uma melhora na questão daquele edema, uma melhora naqueles desconfortos todos que se tende a ter na gestação, de dor lombar, de dor no quadril, né, de dor pélvica em geral. É uma queixa muito frequente de todas as gestantes, né, e que isso pode ser amenizado, isso pode ser tratado, isso pode ser prevenido com a prática do exercício físico, tá? Reduz a incidência de varize, né? Melhora a questão desses desconfortos no geral, melhora o condicionamento físico do abdômen para que aquela diástase, a gente tem o músculo do abdômen, o músculo reto, eles são assim, ó, paralelos, tá? E aí durante a gestação a gente tem uma abertura fisiológica desse músculo para que a barriga passe aqui na frente, para que esse músculo se abra para dar espaço para a barriga crescer para frente, tá? Então isso é uma abertura fisiológica, isso é da gestação, tá? Só que o condicionamento físico dessa musculatura do abdômen vai fazer com que essa diástase ela não seja muito larga, né? Ela não seja uma coisa muito proeminente, e faz com que essa musculatura retorne e vá fechando, né, de uma forma melhor, né, de uma forma mais eficiente no pós-parto, né, depois que essa gestação encerra, tá? O exercício físico, no geral, ele traz relaxamento, ele traz uma sensação de bem-estar enorme, né? Eu não sei se eu contei pra vocês, mas eu voltei, né, eu tava eu nem me lembro quando, minha gente, eu tinha parado, eu fiz exercício físico na gestação, passei o primeiro trimestre, eu passei sem fazer, porque eu tive
uns problemas de início de gestação, a suspeita de colo curto, enfim. Foi suspenso no primeiro trimestre e aí depois eu voltei para o meu Pilates, que eu já estava praticando antes da gestação. Assim, me fez um bem enorme e eu atribuo sim ao exercício físico todas as questões assim de recuperação, do trabalho de parto, foi muito bom, né? E aí, só que depois que Pedro nasceu, eu tinha parado, né? Eu passei um longo tempo em sedentarismo e isso me fez muito mal. Quem me acompanha aqui sabe que eu venho de um processo difícil, né? E assim, juntou com a pandemia, a gente vem aí há 1 ano e meio, praticamente, dentro desse caos que é essa pandemia. Eu sou profissional de saúde, é um estresse diário, quem acompanha aqui minha rotina sabe que eu venho passando alguns processos difíceis em relação ao adoecimento, questão muscular, eu tive uma crise de trismo, né? Eu fiquei com essa musculatura toda, né? Tem a questão da natureza do meu trabalho, né? Eu trabalho em ambulância, eu trabalho no SAMU, então assim, de pegar peso, né? De requerer muito da musculatura e eu tinha parado muito tempo. Então assim, retomar esse exercício físico tem me feito um bem enorme. Para quem não sabe, eu também estou tratando algumas questões emocionais, né? Eu passei um período afastada daqui do perfil por essas questões todas, né? Por conta da pandemia, por conta de tudo isso que a gente vem vivendo, juntou tudo e aí eu tive que me afastar uns dias para relaxar, para descansar, o processo de estafa, né? Crise de ansiedade, e isso tem me feito um bem enorme. Voltar a fazer exercício físico traz um bem-estar que a gente só sabe quando a gente tá assim sedentária e volta, né? O quanto faz bem, o quanto isso traz uma sensação de bem-estar, isso melhora a questão hormonal dos nossos receptores de serotonina, né? E na gestação isso não é diferente, né? Isso contribui para um maior bem-estar, para um maior relaxamento, na sua própria imagem corporal, né? Da gente se sentir bem com o nosso corpo, da gente se sentir em paz com aquelas formas que a gente está adquirindo. Então, são inúmeros benefícios que se eu fosse ficar falando de todos os benefícios aqui, a gente ia passar a manhã toda conversando, tá? Melhora a questão de energia, diminui aquele cansaço de sedentarismo, melhora o nosso humor, né? Então, existem inúmeros benefícios e existem alguns riscos se não for praticado da forma correta, se aqueles cuidados que eu citei no início não forem tomados, tá? Então, por isso, a gente precisa tomar e fazer com cuidado, fazer um exercício com liberação do profissional que está lhe acompanhando, né? Ter certeza de que você não tem nenhuma condição que contraindique esse exercício. E se você está numa gestação saudável, se você está bem, se seu bebê está bem, não tem por que não fazer. Uma pergunta que eu recebo muito: Valéria, mas pode fazer nos 3 primeiros meses? Não é contraindicado, não? Não. Se sua gestação está normal, se não tem nada que contraindique, se não tem ameaça de parto prematuro, não tem ameaça de aborto, não tem sangramento, não tem contraindicação, tá? Então, é importante quais cuidados. Eu estou com a gestação normal, aí a gente tem que pensar o seguinte: você já fazia exercício físico ou você é uma pessoa que estava sedentária e engravidou sedentária, né? Porque tem essas duas questões que são importantes. Tem gente que só vai fazer o exercício físico depois que está grávida e tem gente que já praticava exercício físico e aí quer saber: Valéria, eu posso continuar? Eu não continuo? Eu continuo, mas diminuo a intensidade, né? A gente tem que pensar em tudo isso, tá? E aí a gente tem que pensar em algumas questões, né? Deixa eu falar logo das contraindicações, né? Valéria, quem é que pode, quem é que não pode, tá? Então, basicamente, como eu já comecei a falar, quem tem sangramento, quem tem ameaça de abortamento, quem tem placenta prévia ou placenta baixa, né? Que é aquela placenta que tá ali perto do colo do útero. Quem tem pressão alta e está descontrolada, quem tem suspeita ou pré-eclâmpsia ou já teve em gestações anteriores, precisa ver se essa pressão tá ok, se tá tudo organizado. Quem tem ou teve ameaça, risco de bolsa romper, cabeça tá péssima, depois do dia a gente sem dormir, a noite do sono faz toda a diferença pra mim, eu fico esquecendo as coisas. Quem tem bolsa rota, tá? Ou ameaça de bolsa rota também é contraindicado,
tá? A questão do colo, né? A insuficiência estimocervical, não dá para fazer exercício físico, por quê? Porque à medida que você força ali o assoalho pélvico, você teoricamente está forçando um colo que já tem uma tendência a ficar mais dilatado. Então, quem tem insuficiência estimocervical, quem tem ameaça, qualquer ameaça de prematuridade, resumindo, tem contraindicação para esses exercícios físicos, tá? Sangramento persistente, Valéria, eu sangrei os 4 primeiros meses inteiros, aquele sangramento de borra de café recorrente, ou Valéria, eu tive um descolamento do saco ovular ou um descolamento de placenta, também é contraindicado, tá? Quem tem vários abortos de repetição, também não, trombofilia, né? Anemia grave, também não é indicado fazer. Anemia leve, anemia da gestação, não contraindica, mas quem tem anemia grave, sim. Quem tem pressão alta grave, sim. Quem tem alguma doença pulmonar também, né? Valéria, eu tenho asma grave, tudo que eu faço, eu canso. Não tem como fazer, tá? Então, assim, por isso que é importante ter sempre a liberação médica para fazer o exercício físico, antes de qualquer coisa. E segundo, se possível, fazer sempre uma avaliação com o profissional, seja um fisioterapeuta, seja um educador físico. Por quê? Porque cada uma de nós tem as nossas limitações, tem as nossas particularidades. Eu tenho, vamos dizer, Valéria, eu tenho um probleminha que eu já tinha antes da gestação no joelho, ou Valéria, eu tinha já uma dor na lombar, ou eu tinha alguma coisa no quadril, enfim. Todos nós temos algum tipo de limitação menor ou maior, né? Alguma particularidade, e é importante que todas essas particularidades sejam levadas em consideração quando a gente vai fazer o exercício físico na gestação. Em qualquer parte da vida, mas na gestação isso se torna ainda mais importante, tá certo? Então, realmente assim, a gente tem que se preocupar. Tem que se preocupar com o ambiente onde esse exercício físico vai ser feito, tá? Não pode ser um ambiente quente demais, úmido demais, que nos deixe numa temperatura corporal muito elevada, tá? Nossa temperatura corporal, ela tem que ser menor do que 38 graus durante a prática do exercício físico, tá? Porque a temperatura corporal muito elevada, ela prejudica, né? Ela pode trazer uma condição grave para a gestante e para o bebê, tá? A gente tem que evitar exercício físico de contato, não pode. Galera, pode jogar basquete? Não pode jogar basquete. Nada que tenha risco de trauma, de movimento brusco que possa causar queda, desequilíbrio. Lembram da história das articulações que eu falei que ficam mais frouxas? Risco de torção, risco de queda, de desequilíbrio, de trauma, né? Esporte de contato, nenhum esporte de contato você pode praticar. Esporte de alta intensidade, por exemplo, correr, a alta intensidade, vocês imaginem, vamos lá, o peso do seu corpo, mais, vamos lá, 8, 9 quilos de gestação, só da gestação, né? Isso significa placenta, líquido, o peso do bebê, o peso do útero, que aumenta centenas de vezes o tamanho dele, né? Então, imagina a sobrecarga que esse assoalho pélvico aqui está sofrendo. Agora imagina você com todo esse peso a mais, fazendo um esporte que esteja te sobrecarregando, fazendo esse movimento aqui o tempo todo, né? Então força muito essa região, e é uma região que já é naturalmente sobrecarregada pela gestação, tá? E o períneo, o assoalho pélvico aqui, ó, ele está intimamente relacionado com as questões abdominais, né? Por exemplo, Valéria, eu posso fazer aquele abdominal tradicional de rolar para frente? Eu acho que eu não sei se é rosca que fala, eu acho que é. Então, eu posso fazer esse tipo de exercício? Não pode, porque esse tipo de exercício é contraindicado. Lembram que eu falei que tem a abertura dos músculos da barriga aqui para dar passagem para o bebê? Então, isso favorece ainda mais a abertura dessa diástase, tá? Por isso que a gente diz, quando for levantar da cama, sempre ficar de lado e empurrar com o braço para poder levantar. E nunca levantar assim, de barriga para cima. Por quê? Porque essa força que você faz de fazer a força para frente para levantar, força essa musculatura do abdômen, que já é um músculo que está
sendo empurrado ali pela barriga para abrir, né? Então você vai acabar forçando para abrir ainda mais essa diástase, que já é uma coisa naturalmente mais difícil de fechar no pós-parto, tá? Então alguns cuidados tem que se ter em relação ao tipo de exercício que vai ser feito, tá? Então, outra coisa, está sempre muito bem alimentada e muito bem hidratada, tá? Garrafinha de água antes, durante e depois. Comer antes e comer depois, tá? Por quê? Porque lembram que eu falei no começo das alterações fisiológicas, a gente tem mais risco de hipoglicemia na gestação. E o bebê não pode ter hipoglicemia, porque hipoglicemia no feto significa sofrimento fetal. Então, a gente precisa manter um nível de glicose bom durante todo o exercício físico. Tanto para a gente gastar com o exercício, como para o bebê receber lá dentro do útero, tá certo? Então, quem já pratica exercício físico vai manter, né, dependendo da atividade, e de preferência vai reduzir um pouco a intensidade, vai reduzir um pouco a carga desse exercício, principalmente no primeiro trimestre, que é quando a gente sabe que o nosso corpo está com um metabolismo mais acelerado, né, já está com uma sobrecarga muito grande. Então, o ideal para quem pratica não é que pare, mas é que diminua um pouco a intensidade, principalmente no primeiro trimestre, e aí no segundo trimestre aumenta um pouquinho mais, tá? E é importantíssimo que durante o exercício vocês fiquem muito atentas, né? Fiquem muito atentas a algum desconforto, se está se sentindo bem, se está com alguma dor, se durante o exercício está sentindo alguma dor em algum lugar, se aquilo ali está confortável, né? Se está passando mal, se está sentindo alguma coisa diferente. Então, sentiu qualquer coisa, para, tá? Não dá para forçar. Não é uma época em que você pode forçar, tá? Porque aí a gente não sabe o que é que esse forçar vai causar. Pode causar uma lesão, pode ser uma hipoglicemia que você está sentindo e não está sabendo identificar. Então, sentiu qualquer desconforto, para, tá? Não força. Valéria, pode caminhar? Pode, caminhada é um ótimo exercício para gestante. Caminhada estimula, além de tudo que eu já falei, ao movimento intestinal. Então, para gestante que sofre de constipação, é extremamente importante fazer caminhada, tá? Por quê? Porque o ato de caminhar, de mexer a pelve, está estimulando o intestino a também se mexer e a você eliminar aquele bolo fecal que está ali difícil de sair, tá? Eu tive bastante constipação na gestação, quase que morro. E assim, era uma coisa que me ajudava demais. Depois da caminhada eu chegava e dizia, pronto, olha, vou me embora pro meu banheiro, me deixe lá, que eu vou ficar lá, feito uma rainha, esperando a minha hora, sabe? E era realmente quando eu me sentia mais à vontade, porque estimula bastante a vontade de fazer cocô. Valéria, posso fazer musculação? Eu já fazia musculação. Eu recebo, de vez em quando eu recebo essa pergunta. Eu já fazia musculação, posso continuar a musculação? Pode continuar. A musculação continua sendo indicado, tá? Agora, de preferência, não, obrigatoriamente, com a avaliação do seu profissional, ou o profissional lá da academia, né? Fazer uma nova avaliação, ver como é que isso vai acontecer, diminuir peso, diminuir carga, tá? Para não sobrecarregar aí esse bucho, né? Nem esse assoalho pélvico, nem esse metabolismo que já está acelerado, tá? Posso usar máquinas lá da musculação? Pode usar tudo, agora, tudo não, pode usar a musculação no geral, mas aí o professor, né, o profissional de educação física é que vai lhe orientar o que é que você vai fazer de treino, as repetições, se vai continuar aquela série de 12 a 15, para quem faz de 12 a 15, enfim, vai ser tudo direcionado para você, o que é contraindicado para gestação, né, os exercícios específicos e os que são contraindicados dentro ali da musculação, tá? Valéria, posso fazer natação? A água é um meio de atividade física maravilhoso para gestante, né? Infelizmente nem todo mundo gosta, mas para quem gosta é um prato cheio, tanto a hidroginástica quanto a natação. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a água, tá? E qual é a duração? Valéria, eu tenho que fazer quanto? 1 hora e meia, enfim. O que se recomenda é que essa atividade dure meu Deus do céu, entre 30 e 60 minutos, tá? E que possa ser feito por pelo menos 3 vezes por semana, tá? Pode ser feito todo dia? Pode ser feita todo dia, tá certo? Então,
Evita exercício aeróbico pesado, evita exercício de impacto. Valéria, quero fazer crossfit. Não vai fazer crossfit, principalmente se você não fazia crossfit antes. Primeiro que crossfit tem risco de trauma. Segundo que crossfit você vai pegar peso intenso, né? Sobrecarregando o abdômen, sobrecarregando assoalho pélvico. A não ser que você já seja um atleta de alto rendimento e que já tenha uma memória muscular ali de anos e anos, não tem condição, tá? Posso andar de bicicleta? Pode andar de bicicleta, principalmente bicicleta ergométrica, tá? Aquela que é a bicicleta tipo da academia ou aquelas bicicletas que tem em casa. A bicicleta da rua, de preferência você andar num local seguro, numa ciclofaixa, num parque, onde você não tenha risco de, obviamente, ser atropelada, de alguém bater em você, ou de você bater em algum obstáculo e levar uma queda, né? Enfim, com todos os cuidados, tá? Eu fazia, Mariana, eu fazia crossfit e resolvi parar. Pois é, eu acho que você até já me perguntou sobre isso, Mariana. E realmente, assim, o crossfit é uma atividade de muita intensidade, então não combina muito com a gestação. E aí o que a gente pode ver é o que é que eu gosto de fazer, né? Aliar o benefício do exercício físico com uma atividade que você gosta de fazer e que não te traga riscos, tá? Então sempre tem que pensar nisso. Também não adianta ir fazer um exercício físico que você odeia só por obrigação, porque aí toda aquela parte do bem-estar, da satisfação, não vai rolar, né? Porque você tá indo de ré, fazer o exercício, tá indo obrigada, não faz sentido, né? Bora lá. Sim, na musculação eu já falei um pouquinho. Aí vamos falar um pouquinho da água, né? A hidroginástica e a natação são maravilhosos para gestante. Por quê? Primeiro porque assim, é um exercício de baixa intensidade, tem uma menor sobrecarga para, vamos dizer assim, para nossa circulação, para a queima do oxigênio, né? Ou seja, sobrecarrega menos a circulação do bebê e a circulação placentária. A temperatura fica boa, numa temperatura boa o corpo. Por quê? Porque você está dentro da água, então a água faz você eliminar calor muito mais fácil. Então é uma coisa que favorece muito, não faz a temperatura corporal subir, né? E outra questão é que a pressão que a água exerce sobre o nosso corpo é como se você naturalmente já fosse fazendo um processo de drenagem linfática ali. Então, a pressão que a água exerce sobre o nosso corpo, quando a gente está dentro da água, ela já vai drenando aqueles excessos de líquido que a gente tem nas pernas, nos pés, principalmente nas últimas semanas, que a gente sabe que a circulação aqui das pernas, dos membros inferiores, já está bastante comprometida, né, pelo peso da barriga, pela sobrecarga aqui da pelve. Então, essa hidroginástica e esse contato com a água faz com que esses líquidos sejam melhores distribuídos no nosso corpo e a gente elimine esse excesso. Além disso, quando a gente está dentro da água, a gente não tem a força da gravidade nos empurrando para baixo, né? Então a gente meio que flutua, a gente meio que perde uma parte do nosso peso e isso sobrecarrega muito menos as nossas articulações. Então, a gente já tem na gravidez uma articulação mais frouxa, um maior risco de torção, né? Já tem uma sobrecarga maior pelo peso. E aí é como se a gente tivesse, quando a gente estivesse na água, a gente diminuísse uma parte do nosso peso e as nossas articulações pudessem ficar ali menos sobrecarregadas para que a gente possa praticar essa atividade física. Então, a água é maravilhosa na gestação, tá certo? Assim como se fala muito no Pilates, né, por conta do alongamento, por conta do trabalho, né, que o Pilates faz em relação a essa questão do trabalho muscular, do abdômen, da pelve e do alongamento de todo o corpo, né, da diminuição de todos os desconfortos que essas modificações da gestação trazem, tá? Deixa eu pular aqui, que é uma parte bem detalhada, que é de outra aula que eu dou. Pula, 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 pula. É porque isso aqui é aula do curso. Pronto. Então, assim, o que é que as evidências científicas dizem? Que exercício físico regular, de média a baixa intensidade, durante a gestação, elas parecem melhorar tanto a forma física, né,
quanto trazem benefícios em relação à gestação, ao parto e ao puerpério, tá? Então, resumão, assim, de tudo é isso. E a imagem corporal também, né? A gente sabe que, principalmente do segundo trimestre em diante, o nosso corpo ele muda bastante, né? Parece que a barriga dá um salto e aí a gente passa a se enxergar de uma forma diferente. Podem aparecer outras questões aí que nos trazem desconforto com o nosso corpo, né? Com aquelas formas que a gente vai adquirindo. E o exercício físico é uma forma de nos trazer, né, uma maior satisfação com o nosso corpo, com as nossas formas, né, com o nosso desempenho físico, tá? O que as recomendações, agora eu vou falar um pouquinho das recomendações do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, tá? Que é o ACOG, que é um grande colégio que embasa, né, os outros colégios no mundo todo. Assim como o Brasil tem a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, nos Estados Unidos a gente tem o ACOG, né, que serve como base, como guia aí para os ginecologistas e obstetras no mundo todo, né? E aí o ACOG diz: para a grande maioria das gestantes, a prática de exercícios traz benefícios maternos e parece segura para o concepto, que é o bebê, tá? Então, prática regular, aí ele reforça tudo isso que eu já falei. Prática regular, evitar competições, evitar movimentos bruscos, saltos, choques, fazer, sim, outra coisa importante, sempre fazer um aquecimento. Antes de começar qualquer atividade física, a gente sabe que a gente tem que aquecer, né? A gente não pode simplesmente pegar um músculo que está ali em repouso e colocar ele para trabalhar numa intensidade de exercício físico sem fazer o aquecimento prévio. Então, o aquecimento também é importante para quem faz exercício em casa, para quem faz exercício na academia ou em qualquer outro local, tá? Aí ele fala em manter o exercício, em manter a sua frequência cardíaca em menos de 140, tá? A frequência cardíaca máxima permitida durante o exercício seria até 140. Então, isso, querendo ou não, assim, fica como um parâmetro para a intensidade do exercício. Seria um exercício que não te trouxesse uma frequência cardíaca tão elevada, maior do que 140, tá? Fala de hidratação, né, de ingesta hídrica, fala de atividade não ser extenuante, fala de evitar a posição supina, que nada mais é do que a posição que muita gente dorme, né, de barriga para cima. A posição supina é a posição de barriga para cima, é a frequência máxima, 140 é a frequência máxima, Mariana. Evitar a posição supina de barriga para cima a partir do 4º mês, né? Manter a temperatura no máximo de 38 graus e é isso. Essas seriam as principais recomendações em relação ao exercício físico, tá? E realmente fazer esse balanço. O que é que eu gosto, o que é que eu posso, né? Se eu posso, primeiro se eu posso ou se eu não posso, e aí se eu posso, o que é que eu gosto de fazer, qual é o mais adequado para a minha situação, quais são os cuidados que eu tenho que ter. E aí, bora pra cima, né? Fazer exercício físico, não dá pra ficar, o que não dá é pra ficar 100% parada, né? A gente sabe que às vezes a mulher passa a gestação parada por contraindicação, né? Porque aí ela tem um risco maior do que um benefício para o exercício físico. Mas quem não tem que fazer para garantir uma gestação com melhor qualidade de vida, né, minha gente? Porque também passar 9 meses sentindo dor aqui, dor ali, eu recebo direto, vocês veem nas caixinhas, né? Tô com 17 semanas e me acabando de dor na lombar. Tô com gente que tá no início do 2º trimestre e já tá sofrendo muito desconforto. Então eu fico imaginando você com 17 semanas já incapacitada, com um monte de dor, com um monte de desconforto. Como é que essa pessoa vai estar lá com 37 semanas, daqui a 20 semanas? Você vai passar 20 semanas nesse sofrimento, né? Então é extremamente importante, tá? Olha, suplementação não dá para fazer um apanhado e dizer quem tá grávida usa isso, isso e isso, quem não tá grávida usa isso, isso e isso. Suplementação é muito individualizada e realmente precisa ser prescrito e acompanhado pelo profissional que tá vendo seus exames, que tá vendo sua condição de saúde, tá? Então,
realmente suplementação é caso a caso. Não dá pra assim, falar no geral, sabe, Fernanda? Deixa eu ver aqui o que é que tem na caixa. Qual é o melhor exercício para ajudar a encaixar ou desencadear o trabalho de parto? Não tem, assim, não é um exercício que vai fazer bebê encaixar e não é um exercício que vai desencadear trabalho de parto. Por quê, né? Porque a gente sabe que o trabalho de parto ele é desencadeado por outras questões, né? O que o exercício vai fazer é fazer com que você passe por esse processo de uma forma mais confortável e fazer com que esse processo aconteça de uma forma mais fisiológica e sem tanto desconforto, tá? É como se isso fosse preparando o teu corpo para passar por esse momento do trabalho de parto de uma forma mais tranquila possível, né? Para que o seu corpo não sofra tanto impacto, né, com o trabalho de parto. Então, não dá para dizer que é um exercício A, um exercício B, um exercício C que vai fazer o teu bebê encaixar, que vai fazer o teu bebê, que vai fazer teu corpo desencadear um trabalho de parto, tá? O que vai acontecer é, você vai ficar com uma pelve mais preparada, você vai ficar com o útero menos tenso, né? A gente sabe que existem os exercícios de spinning babies, que são outros exercícios que são específicos para a gestação, né, que diminuem muito as tensões do útero, que são bastante indicados para fazer esses alongamentos, para melhorar muito esses desconfortos da pelve. Às vezes o bebê tá numa posição, tá numa variação ali que tá incomodando, tá batendo em alguma estrutura nervosa, e aí toda vez que o menino mexe, que dá aquele chute, você sente um choque, você sente um desconforto muito grande. E esses exercícios, eles trabalham muito essas questões de diminuir essa tensão do útero para que esse bebê consiga se reposicionar, né, numa posição que também fique confortável para você. Então, são muito indicados para vocês fazerem, tá? Tem muita coisa sobre spinning babies na internet, no YouTube, tá? São exercícios que são totalmente possíveis de serem feitos em casa, tá? Então, assim, dá pra fazer, é tranquilo de fazer, tá? Mas não é que eles vão garantir que você vai entrar em trabalho de parto ou que seu bebê vai encaixar, tá? Quanto tempo depois do parto normal pode voltar a caminhar? E aí, exercício físico depois no puerpério, eu acho que vai ser tema para outra live, porque tem outras recomendações, tem outras variações, tem a diferença daí de quando é parto vaginal, de quando é parto cesárea, né? Mas assim, em relação a tempo para voltar, primeiro, é muito de como você está. Cada organismo é um mundo, cada organismo tem um poder de recuperação. E aí vai ser muito de como você está se sentindo nesse pós-parto, independente da via de parto, tá? O importante é que volte de forma leve, o importante é que volte respeitando o seu corpo, né? E sentindo como é que o seu corpo vai se adaptando àquilo ali. Volta com uma caminhada leve, né? Volta com exercício de baixa intensidade, alguns minutinhos por dia, né? Então, quando é parto normal, 4 semanas, tem mulher que já volta, que já tá bem adaptada, enfim, que já dá conta do recado ali, né? Tem mulher que demora mais. Na cesariana, aí geralmente não dá para voltar com um mês, aí é lá para 45 dias, 60 dias, a depender da recuperação da cesárea, que é outra coisa que varia muito, né, de mulher para mulher. Tem mulher que tem uma recuperação mais rápida, tem mulher que demora muito a se recuperar, né? Tem pode ter alguma complicação da ferida operatória, enfim, vai variar muito aí de pessoa para pessoa, mas no geral é isso, tá? E é sentir. Voltou, sente como é que você fica. Fiquei mal, não me dei bem com o exercício ainda, dá mais um tempo e depois volta, tá? E sempre lembrando da alimentação e da hidratação, tá? E de não forçar para não se lesionar desnecessariamente, certo? E aí, mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta que eu não respondi. Hoje eu vou dar uma estudada, vou dar uma pensada aí, hoje vou dar uma planejada no Mãe Sem Dúvida. Para quem chegou agora, eu falei no começo da live que quem perdeu a turma, né, que teve um pessoal que perdeu a turma passada, que não conseguiu fazer a inscrição, perdeu o prazo de inscrição,
talvez venha uma nova turma aí, eu tô vendo, lá pra julho, agosto, não sei bem ainda vou definir prazo, data, tudo, tá certo? Então fiquem ligadas, qualquer dúvida me mandem no direct. Dúvidas sobre a live, dúvidas gerais, caixinha, tá? Eu acho que ainda tem caixinha aberta, se não tiver eu vou abrir nova caixinha. E é isso, vou assistir umas aulas hoje, dar uma estudada boa. Acho que hoje tenho 2 aulas de um curso que eu comprei para assistir. Vou assistir aula de indução, vou assistir aula de pré-eclâmpsia hoje provavelmente. E estou à disposição de vocês, tá certo? Qualquer coisa me mandem aí, se eu puder ajudar, eu tô sempre à disposição, tá bom? Beijo, beijo, prazer estar com vocês de novo. Quinta que vem a gente tá aqui, viu? Toda quinta eu saio lascada do plantão, mas eu não abandono vocês não. Só abandono se realmente tiver alguma coisa, cair um meteoro, eu realmente estiver doente, estiver impossibilitada, tá? Mas toda quinta tem. Se vocês quiserem algum assunto específico também de live, deixem nas caixinhas, tá? A caixinha é pra tudo. É pra fofocar, é pra fazer pergunta, é pra sugestão, tá certo? É pra crítica, enfim, né? Assim, muito tranquilo pra mim, recebo tudo e, assim, reflito muito sobre o que vocês me devolvem, porque, assim, o canal é pra vocês, isso aqui é pra vocês, né? A gente sabe que a assistência obstétrica, a assistência pré-natal no Brasil é muito ruim, né? A gente é uma luta pra parir, né? Resumindo. E o meu objetivo aqui com isso é realmente ajudar vocês a terem uma melhor experiência, levarem uma melhor experiência de gestação, de parto, tá? Pro resto da vida, tá certo? Então a gente trabalha muito pra vocês e se diverte também no caminho, né? É o que eu digo lá no SAMU, a gente sofre, mas a gente tem que se divertir um pouquinho, né? E aí eu me divirto porque eu gosto de fazer isso, tá? Eu gosto de fazer isso pra vocês, é um assunto que, assim, eu curto muito, é uma coisa que enche meus olhos. E, assim, é uma coisa que tá dentro da minha vida, né? Porque foi uma coisa que surgiu com a minha maternidade, com a minha história, né? De investigar a infertilidade, dos meus problemas que eu tive, dos meus perrengues que eu passei. E aí foi o que me motivou a ajudar tantas mulheres, assim, quantas eu pudesse, porque realmente é uma coisa que eu sei que é bem difícil viver na pele, tá bom? Então, só pra me despedir mais uma vez, eu falo demais, meu marido toda vez fica brigando comigo que eu passo o tempo da live. Mas tem nada não, a gente conversa, eu converso com ele. Beijo. Até quinta que vem, se Deus quiser.